Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. É sempre uma alegria estar aqui com vocês para que juntos possamos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E para iniciarmos os trabalhos dessa noite, eu vou pedir para as pessoas que quiserem, naturalmente, colocarem um copo com água, uma jarra com água, para que no final do nosso Evangelho ela possa ser fluidificada e nós possamos nos beneficiar, então, dos efeitos curadores, dos bálsamos curadores que a espiritualidade amiga tão carinhosamente coloca nessas águas. Nós vamos, então, iniciando, nos unindo em pensamento, unindo os nossos corações numa prece fervorosa. Vamos buscando a presença do nosso Mestre Jesus. E ela se faz através da luz e da paz que toma conta dos nossos corações nesse momento. Momento em que nós saudamos com muito carinho o nosso anjo guardião, esse companheiro amigo que sempre conosco nos intui os melhores caminhos a seguir, as melhores decisões a tomar. Nós saudamos carinhosamente a toda a equipe espiritual da Casa Verdade e Vida, que tão carinhosamente prepara todo esse ambiente para que nós possamos estar aqui, envolvidos na energia plena, na energia curadora, na energia de tranquilidade, de paz e de amor, com a qual eles envolvem o nosso coração. Nós vamos saudando todos esses irmãos carinhosamente e vamos nos elevando para irmos até a presença de Nossa Mãe Santíssima, que nesse momento nos envolve na sua luz, na sua paz, no seu amor, acerena a nossa mente e os nossos corações, para que possamos receber os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mestre, que a tua luz, que a tua paz, que o teu amor nos envolva nesse momento, nos trazendo compreensão, nos trazendo a possibilidade de ampliar o nosso entendimento, para melhor assimilarmos tudo aquilo que o seu Evangelho nos traz. E que as tuas mãos abençoadas nos leve até a presença do nosso Pai, nosso Criador, a quem nesse momento reverenciamos com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E sentindo a presença carinhosa dos amigos espirituais do nosso Mestre Jesus, nós vamos dando início ao nosso Evangelho dessa noite. Minhas irmãs e meus irmãos amados, sejam bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso encontro para mais um aprendizado dos ensinamentos de Jesus dentro da ótica espírita. A ótica de uma fé raciocinada e, sobretudo, uma fé onde nós colocamos a caridade e o amor aos nossos semelhantes. Quando nós somos chamados a uma tarefa como essa, é uma grande honra que nós temos, porque divulgar o Cristo é algo que nos traz muito aprendizado. Mas principalmente quando nós temos como base uma doutrina que não é dogmática, mas sim racional, ela faz com que os ensinamentos do Cristo se tornem então uma base de nossa vida. Eles passam então a sair do Evangelho e fazer parte das nossas existências. Uma das grandes facetas que nós temos é a caridade. O Espiritismo, quando é muito pouco conhecido, ou mesmo o chamado espírita, ele sempre é denominado como aquele que vive em um mundo mais esotérico, em algo muito mais sobrenatural, é muito mais ligado àqueles que dizem vulgarmente, conversam com os mortos. Mas na realidade, quem conhece a doutrina espírita e o praticante espírita
vai entender que a base principal está na caridade. Ela é a mola mestra da doutrina e do comportamento daquele que segue o Cristo. A caridade, ela não é uma das situações, um dos cenários que nós temos para a nossa evolução, mas ela é a única. Portanto, falar sobre a caridade dentro de um centro espírita é quase que um pleonasmo. É como se nós falássemos aquilo que é a base de tudo. A caridade deve ser divulgada e deve ser, acima de tudo, praticada. E o tema que nós faremos essa noite tem um título que podemos achar até que é um clichê espírita. Fora da caridade não há salvação. Nós temos esse título tirado do próprio Evangelho do Cristo. Mas é muito salutar nós entendermos este ensinamento. Fora da caridade não há salvação. Nós precisamos entender e não entender ao pé da letra. Como tudo que o Cristo nos ensinou, nós precisamos, acima de tudo, trazer para a nossa realidade. Porque quando nós dissemos, fora da caridade não há salvação, no nosso inconsciente individual vai haver um certo temor teológico, quando se fala salvação. Então, quando nós dissemos, fora da caridade não há salvação, espera um pouco, se tem salvação é porque lá na frente a coisa vai estar feia, então eu preciso estar salvo. Não é isso. Nós precisamos desconstruir efetivamente, como nós sempre falamos, esta ideia de que Jesus irá voltar com o Pai dele revoltado e vai pegar só aqueles que são cristãos, bonitinho, que segue ele e vai levar para o céu. E os outros? Os outros não. Principalmente os espíritas que não são conhecidos como cristãos, como falam de nós. Esses não são coisas de Deus. Na realidade não é isso. Jesus não vai voltar porque ele continua conosco. O que vai acontecer vai ser uma evolução. Vamos então, acima de tudo, para tirar esse temor de que haverá então uma chuva de enxofres, Jesus vai vir e vai falar, tá vendo, você me vendeu, você me traiu, agora eu vou vir com meu pai, quero ver agora quem sobra. Não, vamos trocar essa ideia de salvação por evolução, porque nós temos a responsabilidade da evolução. A evolução é uma condição sine qua non de todos. Você vai evoluir de uma forma ou de outra. Mas a melhor forma de evoluir é de uma forma espontânea, através do conhecimento. Isso a doutrina espírita vem nos trazer. Não que isso seja algo que faça com que nós sejamos melhores, mas é o que é a proposta do espiritismo, é conhecer a verdade, como Cristo nos ensinou, para que ela nos liberte. A pior prisão que existe é a prisão dogmática, é a prisão onde nós estamos dentro de sistemas onde nós apenas ouvimos e não desenvolvemos o pensamento. Fora da caridade não há evolução, então. Mas vamos entender o que é caridade. A caridade, por si só, ela é muito conhecida na situação material. Nós, quando falamos de caridade, nós que ainda estamos em um processo de evolução, quando falamos da caridade, nós sempre nos associamos aquilo a dar alguma coisa que outra pessoa precisa, aquele que está faltando, um alimento, um medicamento, alguma coisa material. Mas a caridade é ainda mais ampla do que isso. Isso é uma caridade. Ser generoso, dividir o que você tem, dividir o seu pão com aquele que não possui, é uma caridade, mas ela não se limita nisso. A caridade é mais profunda, tão profunda que na pergunta 886 do Livro dos Espíritos é questionado como devemos entender a caridade. A caridade deve ser entendida como entendia Jesus. E para isso, a espiritualidade, até no Livro dos Espíritos é colocado, ela faz uma conceitualização. Ela conceitua em 3
bases sólidas. Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão às ofensas. É o que muitos dizem é o BIP, BIP, benevolência, indulgência e perdão. Quando nós entendemos que a benevolência é fazer com os outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, é uma caridade. Quando nós entramos no fator de indulgência, indulgência é o perdão sem julgamento, é não julgar aquilo que os outros fazem como que nós um dia poderemos ter feito, ou talvez podemos vir a fazer. Isso é indulgência. E o perdão às ofensas está explícito na própria oração do Cristo, ao dizer: Pai, perdoa minhas ofensas, à medida em que eu perdoo aqueles que me ofendem. Pronto, nós estamos então conceitualizados dentro do que é a caridade. A caridade é muito mais do que nós doarmos aquilo que nos sobra, mas é nós doarmos aquilo que nós às vezes nem temos e precisamos. Nós estamos hoje dentro de um planeta onde há muita disputa, onde nós disputamos até para ser bom. As pessoas muitas vezes confundem a caridade com a ostentação. Fazem um bem, mas querem que todos vejam o que fez. Então posta nas redes sociais, que está entregando alguma coisa, que está fazendo o bem, que olha só, eu estou ajudando 6 casas, 18 famílias, estou ajudando um monte de gente. Deus está vendo. Isso vai mostrar que se a caridade não for conceituada de uma forma muito mais racional, mesmo no nosso inconsciente, nós vamos acabar achando que nós vamos fazer a caridade até por medo. Porque quando nós somos caridosos, fazemos a caridade ainda de uma forma temerosa, como dizendo, eu vou fazer para que não aconteça nada. A hora que acontece alguma coisa, nós usamos sempre frases como: por que comigo? Eu fui lá fazer palestra sem jantar e me dá esse problema. Porque essa doença, se eu sou um trabalhador da casa espírita, por que foi acontecer isso comigo, que não fumo, não bebo, não faço nada de ruim, e o outro lá pronta e não acontece nada? Porque nós queremos de alguma forma, mesmo que inconscientemente, ter um retorno. Por isso que fora da caridade não há salvação, nós precisamos entender com clareza essa questão, essa orientação. Nós não podemos achar que ao fazer a caridade, nós estamos esperando, mesmo que inconscientemente, um retorno. Nós estamos esperando aplausos, estamos esperando uma vida melhor, uma vida tranquila, e no plano espiritual, estarmos lá do lado daqueles grandes espíritos. Nós sabemos que para praticar a caridade, nós precisamos praticar, antes de tudo, a humildade. Nós temos que ser humildes para podermos ajudar e também humildes para quando nós viermos a receber. Para nós entendermos ainda com mais profundidade o que é a caridade, dentro desse campo da benevolência, da indulgência e do perdão, até porque é importante a gente lembrar que a gente é muito pouco benevolente. A gente é benevolente com quem é bom com a gente é indulgente com quem a gente acha que merece, e a gente perdoa, mas perdoa sempre com algumas restrições. Eu perdoo desde que... aí vem aquela coisa, né? Ou então joga para Deus, como muitos ainda têm aquele Deus punitivo, a pessoa fala, eu perdoo, mas quem vai cuidar de você vai ser Deus, que vai te julgar. Então, não é esse Deus que nós acreditamos, não é esse Deus que Jesus veio trazer para nós. Veio trazer um Deus igualitário, um Deus que mora em cada um de nós. Por isso que Ele próprio também conceitua como o maior dos mandamentos o amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja como ele fecha o círculo. Amor a Deus, Deus está em todas as coisas, então se eu amo a Deus eu tenho que amar todas as coisas, até aquelas que não me parecem boas. E amar o semelhante,
como quem? Como igual a mim. Então há também uma caridade pessoal, a caridade que nós precisamos fazer para nós também, a caridade pessoal. Se nós não formos caridosos conosco, nós também não poderemos ser com os outros. Muitas vezes nós nos condenamos muito, às vezes até nos agredimos. Quantas vezes a gente comete um erro e até se bate? Como eu sou uma anta, como que eu fui fazer um negócio desse? Como que eu fui pisar na bola? Como se nós fôssemos perfeitos. Nós procuramos uma perfeição dentro ainda de um planeta que nós sabemos que ainda está em processo de evolução, um planeta escola. Nós estamos aqui para aprender, e quando dá, a gente até ensina, mas acima de tudo, nós aprendemos, e aprendemos normalmente com aquilo que nos desagrada, porque aquilo vai nos tirar da chamada zona de conforto, que com o decorrer do tempo se tornará uma zona de desconforto, porque quando nada acontece com a gente, está tudo bem, está tudo legal, eu estou bem empregado, eu estou bem relacionado, eu estou com dinheiro sobrando. Deus, para quê? Para que eu vou num templo? Para que eu vou numa igreja? Para que eu vou fazer, acompanhar dentro de uma casa espírita? Para que se está dando tudo bem? Aí a coisa desanda. Corre para o centro espírita. E já quer um milagre, fast food. Já quer entrar, tomar um passe, beber uma água e já sair já com, afinal de contas, um centro espírita tem poderes sobrenaturais. Não tem. O que as pessoas muitas vezes vêm procurar e não acham é uma mudança de comportamento. Aí ela ouve dizer que precisa de uma reforma íntima, ela não aparece mais nunca, porque ela vai dizer, quer dizer que além de eu sofrer, passar por tudo isso, eu ainda tenho que me reformar. Não dá, eu quero um Jesus mais, esse Jesus que dá carro para os outros, dá casa, eu quero um Jesus mais, que interceda melhor por mim. Não é isso. Para seguir os passos do Mestre, nós precisamos então entender os seus propósitos. Para nós entendermos ainda melhor o que é caridade, vamos colocar aqui conosco uma figura que ilustra bastante o que é a caridade. O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é a representação da caridade, porque além das suas escrituras que ele deixou, chamadas as epístolas, as cartas, ele deixou então, cunhado na existência dele, uma mudança completamente radical e ligada à ética e à caridade. Paulo de Tarso se transformou, como ele mesmo fala, em Paulo, que do grego vem pequeno. Como ele dizia, precisei me fazer pequeno para poder me tornar grande. Pois antes de ser Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele era Saulo de Tarso, o temível perseguidor de cristãos. Ele não era um simples perseguidor, ele era o que encabeçava a caça aos cristãos, ele odiava os cristãos. Ele fazia questão de pegar, prender, torturar e matar. Tanto que, ao descobrir que ele tinha apedrejado o seu cunhado, Estevão, e depois a sua noiva, Lívia, havia então se convertido para o cristianismo, ele foi até Damasco para executar Ananias. Afinal de contas, tiraram dele aquilo que ele mais amava, colocando aquilo que ele mais odiava. Ele literalmente cai do cavalo e então fica cego. Quem o ajuda nada mais é do que o próprio Ananias, que ele foi matar. Naquele momento em que ele fica cego durante 3 dias, e ouve então, naquela luz tão forte, as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não questiona, mas ele apenas diz: Senhor, o que queres de mim? Porque ele sente que a partir daquele momento, tudo o que ele tinha vivido, tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha pregado, não era mais válido. A partir daquele momento, ele teve que conhecer então a caridade. E veja a situação de Paulo naquele momento. Ao se tornar, sair da sua própria existência de Saulo com poderes para se tornar Paulo o pequeno,
Ele foi primeiro não muito bem tratado pelos cristãos, afinal de contas ele estava na Casa do Caminho, criada pelo Pedro, que o apoiou muito, mas os cristãos, embora seguissem o Cristo, lembravam e viam nele uma figura de um perseguidor. Então ele foi convidado a se retirar, ele não estava se sentindo bem. Volta então para Tarso, aonde ele é execrado pelos seus ex-amigos. A sua mãe praticamente morreu de desgosto de saberem que ele tinha se transformado. O seu pai o expulsou e nem deixou que ele entrasse em sua casa. E os amigos, ou os ex-amigos, disseram: suma daqui, cão do deserto. O cão do deserto é uma expressão que se usava para a pessoa traidora, porque agora você não faz mais parte daqui, e só não será apedrejado e morto pelas suas tarefas que fez anteriormente, mas suma daqui antes que você seja morto. Então Paulo se viu só, se viu pregando no deserto, apenas ele e seu mentor, que não por coincidência, o seu mentor espiritual era Estevão, aquele que ele mandou apedrejar. Paulo então teve uma vida então de sofrimento, mas não deixou se perder. Ele criou então as chamadas epístolas, escreveu então a tão famosa Epístolas aos Coríntios, onde ele coloca a frase: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou falasse a língua dos anjos, sem a caridade eu nada seria. Muitos leem e dizem: o amor eu nada seria, porque aí também entra a questão de que caridade vem do termo caritas, que é do grego amor, mas é o amor amplo. E ele poderia falar aquilo com total tranquilidade, porque ele podia falar a língua dos homens, ele era poliglota. Havia naquele momento, naquela época, no planeta civilizado, apenas 3 universidades. Saulo frequentou as 3, ele era poliglota, ele tinha estudado para ser um rabino, em uma época onde a pessoa que se dedicava a uma doutrina religiosa não era profissão, a sua profissão era de tapeceiro. Hoje nós vemos missionários, nós vemos inclusive médiuns que têm programas, que se tornaram então profissionais do Cristo. Mas Paulo, ele era então um poliglota, alguém que tinha um conhecimento vasto de todas as leis mosaicas. Ele podia falar a língua dos anjos, porque ele sabia todas as orações. Ele foi treinado para ser um rabino. Mas ele dizia que mesmo com todo esse conhecimento, se ele não tivesse amor, ele seria como um sino que badalaria e não emitiria som. Então nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, quanto é importante a caridade. O quanto a caridade, ela tem que fazer parte de nós, à medida em que nós um dia podemos chegar e dizer que nós somos a caridade, como está escrito no Evangelho: eu sou a caridade, assim como é a verdade. Eu não sou apenas o espírito da caridade, eu sou a caridade, assim como é a verdade. Eu não sou apenas o espírito da caridade, eu sou a caridade. A caridade consiste na ética, na boa formação que nós temos da nossa consciência, quando nós sabemos que podemos ajudar qualquer um, mesmo não tendo quase nada. Nós começamos a entender que a caridade é algo muito mais profundo quando nós começamos a questionar que se nós não temos muito mais do que precisamos, e muitas vezes almejamos sempre mais, esquecendo que precisamos também sermos caridosos conosco mesmo. A caridade que começa com a gente, quando a gente se autocritica, quando a gente se autopune, quando a gente esquece que nós estamos ainda em um processo de evolução, que nós não precisamos ficar nos torturando, nos amargando, se autoflagelando quando fazemos alguma coisa que nós depois sentimos remorso. O que nós precisamos é aprender. A caridade então começa por nós mesmos. Não adianta você tentar salvar alguém que está se afogando se você não sabe nadar. Primeiro aprenda a nadar para poder então auxiliar.
Primeiro aprenda a ser bom consigo mesmo. É que muitos vão associar que a caridade consigo mesmo é a chamada autoestima, está muito ligada à vaidade, mas não é isso. Quando nós pegamos, por exemplo, um animal de estimação, nós não tratamos ele como uma planta, apenas dando alimento e deixando ele lá. Nós estimamos, levamos no veterinário, cuidamos, ele faz parte da família, é uma estimação. Isso que nós devemos fazer conosco mesmo. Quando nós nos estimamos, quando nós passamos a nos amar, nós passamos a nos cuidar mais. E nos cuidando, nós vamos melhorando. E melhorando, nós vamos melhorar tudo que está em nossa volta. Vejam a mudança que nós fazemos quando nós nos espiritualizamos. É muito diferente do que a gente ter apenas o verbo para falar, apenas falar do Cristo, falar com uma forma contundente. Mas lembrar que nós precisamos colocar o que o Cristo vivenciou em prática. Imagine, por exemplo, pessoas, altos espíritos de alta ordem, que passaram por esse planeta e não foram caridosos ou usavam argumentos para não ser. Falávamos agora há pouco de Chico Xavier. Imagine Chico Xavier não sendo benevolente, não sendo indulgente e não perdoando. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser um revoltado, mas ele canalizou aquilo para a sua vida ser melhor, porque ele dizia que ele exigia dele o máximo, com relação aos outros, que cada um seguisse aquilo que acharia melhor. Peguemos então Francisco de Assis. Francisco de Assis, aquele jovem com 19 anos, vindo da guerra, um menino mais rico da cidade, que se absteve de tudo para levar a caridade, não só ao seu semelhante, como aos animais também. Hoje, símbolo daqueles que praticam a caridade com os animais. Nós temos, assim, uma vasta gama de criaturas que estiveram aqui na Terra e praticaram a caridade. E mesmo assim, nós ainda temos uma certa dificuldade de entender que o conceito da caridade não está apenas limitado a ajudar as pessoas de uma forma material, mas nós ajudarmos em todos os sentidos, começando por nós mesmos. Meus irmãos e minhas irmãs, foi um prazer estar aqui hoje, foi uma coisa muito positiva, nós mesmo nessa situação em que nós estamos com uma certa distância social, mas poder levar, usando hoje os recursos tecnológicos, para esse fim, para levar a palavra do Cristo, para que nós possamos levar os conhecimentos de Jesus para todos aqueles que, mesmo que não podem estar dentro de um templo, de uma casa de oração, poder receber isso em suas casas, poder receber as mensagens e os ensinamentos desse mestre maior. E esse mestre, além de nos deixar ensinamentos, nos deixou exemplos. E o seu exemplo maior foi, ao se despedir daqui, desse planeta, dizer para o Pai maior que perdoassem a todos, pois eles não sabiam o que fazem. Vejam o grau de caridade que alguém faz. Nós, por qualquer dorzinha, se martelamos o dedo, a maioria de nós não vai fazer uma oração. A gente martela o dedo e não vai falar, misericórdia, que Deus abençoe esse martelo. Nós vamos falar no palavrão. Mas imagine você pregado, torturado, sofrido, moído, humilhado em todos os sentidos, ainda assim ter a condição emocional e espiritual de poder perdoar. Sempre lembrando que Jesus é um espírito de alta ordem, que se humanizou para nos mostrarmos, para nós que somos humanos, que precisamos nos espiritualizar para o alcançá-lo. Então, muito agradecido pela essa oportunidade de levar a palavra de Cristo, de levar a caridade. Nesse momento, partir para a segunda parte do nosso trabalho, né? Que é a fluidificação das águas e os nossos passes.
Então, quem não colocou ainda o seu copinho de água, corre lá, dá tempo. Corre lá, pega o seu copinho d'água, coloca. E enquanto isso, nós vamos pedindo a presença amiga dos nossos mentores, da equipe espiritual da Casa Verdade e Vida, que reunida nesse momento, derrama os seus fluidos balsâmicos, curadores, sobre a água que está sobre a mesa. Que nela seja depositada energias de refazimento, energias de amor, energia de crescimento. Que nela seja colocado o medicamento, o bálsamo tão necessário para o nosso bem-estar físico. Que essa água seja abençoada pelas equipes espirituais que trazem das matas, dos oceanos, das cachoeiras, toda a energia dos nossos queridos mestres, para que, absorvido por nós através desta água, possa nos trazer a possibilidade da cura, do refazimento, do bem-estar físico e espiritual. E nesse momento, nos unindo mais uma vez com essas equipes, nós vamos agora pedindo para que todas as pessoas firmem o seu pensamento, visualizem a imagem do nosso Mestre Jesus. Sintam a presença dele, vejam o Mestre Jesus na frente de cada um com suas mãos estendidas. E juntamente com essa equipe maravilhosa, com seu coração carregado de amor, direciona para cada um de nós os passes curadores. Que todas as nossas crianças possam receber nesse momento as bênçãos curadoras dos passes do P4A e do P4B. Que as nossas crianças sejam envolvidas nessa energia de cura, de bem-estar, de refazimento. E possam encontrar serenidade, paz e equilíbrio. Que todos aqueles que passam pelo tratamento do P2, buscando o equilíbrio, a paz, a cura também para os seus males físicos e espirituais, que possam nesse momento sentir que emana do coração do nosso Mestre Jesus e da equipe espiritual responsável pelo tratamento do P2. Essas energias balsâmicas que nos envolvem, nos dão paz, nos dão serenidade e equilíbrio, serenando nossa mente e nosso coração, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo refazimento para todos nós. Que assim seja. Que nesse momento a tua luz, Mestre, juntamente com as energias dessa equipe tão carinhosa, possa envolver todos os nossos irmãos que recebem o passe do CH. Que cada um de nós sinta nesse momento essa energia nos envolvendo, serenando e tranquilizando os nossos corações e levando a mesma paz, a mesma serenidade para todos os irmãos desencarnados que dela necessitam. E que se algum deles, porventura, aproximou-se de nós, que esse momento seja a grande oportunidade da reconstrução de sua caminhada, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, na busca espiritual do seu crescimento e da renovação de todas as suas atitudes. Que assim seja. Graças a Deus. Que todos aqueles irmãos que passam pelo tratamento do P3B possam se sentir envolvidos nesse momento na energia curadora, na energia de amor, na energia de força, de refazimento. Possam se sentir plenos e equilibrados, e nesse equilíbrio, nessa plenitude,
ampliarem o seu campo energético de tal forma que à sua volta permaneça só aquilo que estiver condizente com a luz espiritual do nosso Mestre Jesus. Que nesse momento, Senhor, as suas energias poderosas promovam a paz, o reequilíbrio, o reencontro feliz de cada um com a sua essência divina, porque somos todos nós seres divinos, oriundos de um mesmo Pai. Nós agradecemos de coração e elevamos a nossa prece numa vibração de muito amor, pedindo por todos aqueles que nesse planeta necessitam dessa vibração, necessitam dessa luz, necessitam desse amor. Pedindo por todos os povos, por todos os países, por todas as pessoas nas suas diferentes necessidades físicas, espiritual, material, que cada um possa receber agora o amparo que estiver necessitando. Pedimos, Senhor, pelo nosso Brasil, que ele possa caminhar firme na direção do seu destino, de celeiro do mundo, de pátria do Evangelho. Que possamos estar confiantes na presença de Ismael e na presença do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Santíssima, dirigindo os destinos dessa nação. Ampara, fortaleça todos aqueles que têm nas suas mãos a incumbência de governar e dirigir os povos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, para que haja equilíbrio, para que haja serenidade, para que haja fraternidade entre todos. E que seja feito realmente tudo em benefício de todos nós. Que a tua luz, Senhor, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Que a paz de Jesus continue a nos envolver. Muito obrigada a todos.